amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lembrei de uma música antiga. Amar somente a ti, Senhor. Amar somente a ti, Senhor. Amar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. É difícil amar somente a Deus, porque às vezes até quando a gente diz que ama somente a Deus, a gente termina não amando a Deus, pelo menos não como Ele deseja. No Evangelho, Jesus dá a resposta aos fariseus, colocando o que é a essência da lei e dos profetas. No fim ele diz, a lei e os profetas dependem desse mandamento. E esse mandamento, ele reúne todos os mandamentos dentro dele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. E diz mais, que esse ao próximo como a ti mesmo é semelhante ao primeiro. Ele não diz que é igual, ele diz que é semelhante. É como nós fomos criados, imagem e semelhança de Deus. Não fomos criados iguais a Deus, porque do contrário nós seríamos Deus. Mas nós somos semelhança para sermos assim como a lua. A lua não é reflexo do sol, da luz do sol, para nós, e não ilumina na noite escura. Então nós devemos ser assim como a lua é para o sol e para a terra, devemos ser nós em relação a Deus e aos outros. Refletir em nós a imagem de Deus, ou seja, Deus é amor, nós amamos, então nós refletimos a imagem de Deus. Mas nós amamos a quem? A quem? Eita, estão indecisos. Sim, que depois de quem? Ao próximo, como a ti mesmo. Então, se a gente reflete o amor de Deus, a gente reflete o amor de Deus, a gente ilumina na noite escura da fé a vida de quem? Do outro. Então é esse o desejo de Deus, é esse o amor que Deus quer. Quando Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração.
pôr o seu coração nisso, de toda a tua alma. A alma é tudo aquilo que anima, tudo que dá vida. Então, tua vida seja para Deus. É difícil viver para Deus? Mas é possível? É necessário? Então, vivamos para Deus. E com todo o teu entendimento. No entendimento, a gente precisa ter uma fé enraizada na palavra de Deus. E para ter uma fé enraizada na palavra de Deus, a gente hoje uma coisa dos nossos tempos, o uso de celular. E no uso de celular, olha, eu até já disse em alguns grupos, sabe? Grupos não da igreja, grupos que eu também participo. Eu digo, olha, cheguei num grupo que os encaminhamentos eram tão grandes, que eu digo, olha, quando você encaminhar uma mensagem, coloque sua opinião embaixo, porque a gente está desacostumando a dizer nossa opinião. Um outro dia, no grupo dos padres, não vou dizer quem são os padres, claro, mas um padre postou uma coisa e depois um outro veio e disse, olha, isso aqui, na realidade, essa mensagem não é verídica, isso aqui quer dizer isso, e foi confirmado que era isso, isso e isso. Aí o padre pegou o que tinha postado a mensagem e disse, muito obrigado, amigo. Ou seja, ele reconheceu que foi um engano, um equívoco, porque quando você encaminha algo, você está dizendo como seu. Uma vez eu estava num grupo também, e a mulher xingou todo mundo de uma coisa que eu não vou dizer aqui, tá? Aquele palavrão. E mandou todo mundo para algum lugar, através de uma mensagem encaminhada, porque as pessoas tinham uma opinião, e ela pegou aquela mensagem e jogou. De repente as pessoas começaram a questionar, ou seja, todo mundo ali era amigo de todo mundo se gosta. E de repente ela encaminhou algo que foi um desaforo, que foi uma agressão. E depois ela disse, mas olha, me desculpe, eu não quis dizer aquilo, eu simplesmente encaminhei essa mensagem. E essa mensagem no fim dizia isso. Então ficou como se ela estivesse dizendo para os outros aquilo. Então é melhor no dia de hoje, a gente, quando falar ou encaminhar, a gente ter muito cuidado, porque o que você diz, está escrito, o teu sim seja sim, o teu não seja não. Não jure por nada nem por ninguém. Não está escrito isso? Então, a palavra deve ser o nosso guia, e a palavra é Jesus. Quando ele diz aqui no fim, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos, me faz lembrar o dia da transfiguração, quando estavam lá a lei e os profetas, a lei simbolizada por Moisés e os profetas por Elias, e estava lá no meio a terceira pessoa, que era Jesus. Jesus que era o resumo de tudo isso. Deus que se encarnou na vida do homem, para que o homem possa ser verdadeiramente imagem e semelhança dele. Na primeira leitura, ele pede a gente que ele dá sinais de como a gente deve proceder, especialmente na casa de Deus, na casa dele. A casa dele que não é somente aqui a igreja, a casa dele que é a nossa vida em comum, sabe? Porque a gente tem a nossa vida individual, onde os nossos egoísmos afloram, e a gente tem a nossa vida em Deus, que a nossa vida individual deveria fazer parte da nossa vida em Deus, deve ser consumida por essa vida em Deus. Quando a gente ama a Deus, tudo que a gente faz por amor a Ele, pelo menos deveria. Aí na primeira leitura vem pedindo que a gente não seja agressivo ou não rejeite o estrangeiro, porque você já foi estrangeiro.
A gente olha assim e diz, isso é em relação ao povo de Israel, porque o povo de Israel já foi estrangeiro. Mas será que esse estrangeiro, nós não somos estrangeiros em tantos lugares? Muitas vezes aqui na igreja, uma pessoa novata, alguém que nunca esteve aqui, se sente fora de casa, não é? Mas a gente pode e deve agir como pede, transformar aquele estrangeiro em alguém da nossa pátria. A gente está vivendo nesses tempos também, de certa forma, essa realidade. Vocês já pararam em algum sinal e viram alguém com uma faixa dizendo, eu sou venezuelano ou sou venezuelana? Você poderia até dizer que isso é mentira, que estão usando a miséria dos venezuelanos para pegar, né? Mas quando você olha, eu particularmente quando olho, eu digo, não tem como dizer que não é não, porque olha, pode não ser, mas você olha logo e diz, não é daqui não. Não é. Quando você pega às vezes um negro africano, de um país qualquer, como eu já recebi no Hospital Barão Lucena, uma colega que era de um país africano. E você percebe no modo de falar e também no jeito, no tipo que é de um outro país. Qualquer cor. Tem gente que vem da Europa, que é um branco, e você vê que não é daqui, pelo jeito, pelo estilo. Mas a gente pode fazer com que essas pessoas se sintam em casa. Eu já fui estrangeiro, já fui num outro lugar e já pude me sentir em casa. Estrangeiro no mesmo país. Eu fui fazer missão lá na Paraíba, no interior da Paraíba, onde era uma casa aqui, outra casa acolá, outra casa acolá. Aquela terra era estranha para mim. Nunca tinha nem visto. Mas eu fui tratado como um filho em casa. Então, sempre que a gente tiver a oportunidade, Deus pede que a gente trate o outro que está meio sem jeito, sabe, desenturmado, que a gente seja acolhedor. O povo de Deus, quem é de Deus, é acolhedor. Com um olhar você pode ser acolhedor, com uma palavra você pode ser acolhedor. E outra coisa que ele pede na primeira leitura, em relação aos órfãos e às viúvas, não é? Existem órfãos e viúvas em nosso país? Ah, sim, não é? Órfãos e viúvas. Não só órfãos no termo mesmo órfão, não só viúva no termo viúva, mas órfãos, aqueles e aquelas que vivem na miséria. São órfãos e viúvas. Porque uma viúva naquela época era uma pessoa ao Deus dará. Não tinha ninguém por ela. Será que a gente encontra em nosso país pessoas que não têm ninguém por si? Então, qual é a tarefa do cristão? É fazer com que cada vez mais isso possa acolher. Eu vi nesse período de 2020 como as pessoas, como os filhos de Deus apareceram. Os filhos de Deus apareceram. Eu me vi envergonhado de mim mesmo às vezes. Eu digo, puxa vida, eu prego tanta palavra de Deus e faço tão pouco. Porque com relação a certas pessoas que a gente vê por aí. Quer ver, ontem eu citei aqui algo que vai ser cobrado de todos nós. Uma jovem, a imagem de uma jovem na TV, que ela estava nessas brigadas contra o incêndio. E ela disse, ela narrando que olhava para o céu e os passarinhos não tinham onde pousar. E ela, ao dizer isso, as lágrimas desciam dos seus olhos. Será que em nós as lágrimas descem dos nossos olhos? Pelos animais, pelas árvores, porque tudo aquilo foi feito por Deus para cuidar. Será que a gente se entristece, ao menos se entristecer,
Ou a gente fica dizendo é normal, ou a gente usa outras coisas, ou a gente dá importância a outras coisas, outras notícias, e diz, não está vendo, isso não está acontecendo não. Puxa, é uma produção em larga escala, não é? Para a gente estar toda a televisão mostrando. Eu sei que tem muita coisa que a TV faz e mostra que muitas vezes é manipulado, mas esse tipo de coisa eu acho que é impossível. É como a Covid-19, é impossível dizer, porque está batendo na porta da gente, não está? Ou não? Uma amiga mesmo disse que está em pânico, porque ela está num prédio lá em Olinda, com 9 famílias em quarentena, porque alguém teve contato com todos, e todos têm que estar em quarentena, e todos estão apavorados, em pânico, sem saber direito o que fazer, com medo de pegar, e que tipo vai pegar. Aí alguém chegar para a gente e dizer, não existe, existe. E também, mesmo que diga, você tem que saber diferenciar o que é de Deus e o que não é. No evangelho de hoje, começa dizendo que os fariseus vieram falar com Jesus, não foi? Ou vocês não estão... No início não diz? Que os fariseus, sabendo o que Jesus tinha feito com os saduceus, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas isso se refere ao que a gente viu no evangelho semana passada. Os saduceus mandaram seus escravos, seus servos, e perguntarem a Jesus, olha, é lícito pagar impostos a Roma, a César? Aí ele pegou, fez o quê? Pediu uma moeda, disse, o que está escrito aqui nessa moeda? A imagem de quem? Aí disseram, de César. Aí o que foi que ele respondeu? E a Deus o que é de Deus. Eles tiveram alguma resposta? Não. Eles quiseram pegar ele na moita, não foi? E não pegaram. E agora os fariseus vieram perguntar a Jesus qual é o mandamento, o maior mandamento da lei. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque esse mandamento é semelhante. Você não consegue, nem pode, nem deve, não consegue amar a Deus verdadeiramente sem amar ao próximo. O amar a Deus sobre todas as coisas não é que Deus queira que a gente cultive em nós a ideia de que existem coisas maiores e menores. Deus não é um opressor. O maior em relação a Deus, quando se diz, é a necessidade de amar, porque só Deus é santo, só Deus é amor, só Deus é perfeito. Então, nele, acima dele não há. É como no início, na primeira leitura, que fala em não amar outros deuses. Cuidado, nós vivemos numa sociedade em que muitos falam em Deus. Muitos falam em Deus, mas muitos não entendem o significado daquilo que estão dizendo. Que não há como amar a Deus e enganar. Não há como amar a Deus e levar as pessoas a odiar. Eu não gosto muito de falar de outras religiões não, tá? Porque dentro da nossa religião também tem falhas. Mas a gente vê muitas coisas hoje em dia, a gente usar a fé para ganhar dinheiro, não é, minha gente? E quanto mais grandioso, e quanto mais suntuoso, e quanto mais isso, quanto mais aquilo, a gente mais valoriza. E Jesus Cristo veio como? Na simplicidade. Deus pede para nós hoje, só para finalizar, que a gente olhe nas coisas simples, assim como Elias, que esperava e não veio na tempestade, não veio em nada, veio numa leve brisa. Nas coisas simples a gente vê Deus, a gente cumpre esse mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Só que o próximo nem sempre somente é o homem. A natureza é o nosso próximo, os animais são nossos próximos,
Não? Sim. Tudo que Deus criou é nosso próximo, Ele nos deu para cuidar. A gente não se importa e às vezes vai numa coisa simples. Eu, por exemplo, às vezes eu me pego lavando o prato e deixando a torneira ligada, aberta. Eu estou estragando água? Estou. Ah, mas isso não tem nada demais, é só um pouquinho. Não, é um pouquinho que é a minha parte. Quantas pessoas têm um cachorro? Quem que tem cachorro em casa? Quem já teve? Quantas pessoas que têm um cachorro, nem muito mal dão uma ração. E aí quando ele adoece, jogam na rua. Da mesma forma como você faz, quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel nas grandes coisas. Quem é infiel nas pequenas coisas, será infiel nas grandes coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creia em Deus.